Posso chamar o João Vieira? Tá de volta, João Vieira. 2 semanas, um mês, um ano depois. Nos abandonou e aí ele volta hoje. Assim, sexta-feira, João. Não é bobo não, né? Muito boa tarde, gente. Tudo bem? Tô de volta. Tudo ótimo. Vamos lá, então. Vamos começar aqui, porque a gente se estendeu um pouquinho aqui, a gente roubou um pouquinho do espaço do João, né? Mas é que era importante a gente tratar desse assunto que trouxe muita polêmica, né? Mais uma vez. Olha, os Estados Unidos pediram para a Ucrânia parar de atacar a infraestrutura de energia da Rússia. Como assim? A Rússia pode atacar a infraestrutura da Ucrânia e a Ucrânia não pode atacar a infraestrutura da Rússia. Explica melhor essa questão. Até porque, aqui que eu queria tocar, Lene, pela primeira vez se fala que a Rússia está em guerra com a Ucrânia. Exatamente, Nelson, Lene, ótima tarde novamente para vocês. Para quem acompanha o Band News TV, muito bom estar de volta aqui. E realmente, né, essa pergunta, a Rússia pode atacar a Ucrânia, mas os Estados Unidos, que são os principais aliados dos ucranianos, agora dizem que a Ucrânia não pode responder. É exatamente isso, segundo as informações dos bastidores. Informações captadas e divulgadas pelo jornal Financial Times, que é um dos principais do mundo, um jornal britânico que tem fontes próximas na Casa Branca. E essas fontes, pelo menos 3 delas, disseram que o governo americano fez um alerta a altas instâncias do governo ucraniano e também serviços de inteligência da Ucrânia, que são responsáveis por ataques como esse que você acompanha agora na tela do Band News TV, que aconteceu há poucos dias. A Ucrânia atacando refinarias, ou seja, instalações de energia da Rússia. Mas por que então os Estados Unidos estão preocupados com essa questão, sendo que eles apoiam a Ucrânia na luta contra a Rússia? Porque isso pode afetar a popularidade e possivelmente a reeleição do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à Casa Branca. Você sabe bem, ele deve enfrentar Donald Trump daqui a alguns meses. E o que uma coisa tem a ver com a outra? Principalmente, gente, em relação a dinheiro. Isso porque sabemos bem que a Rússia é um dos grandes produtores de petróleo, de gás do planeta. E isso, claro, leva muito dinheiro para os russos, mas também afeta o mercado global de maneira geral. Levando em conta que a Ucrânia ataca essas instalações de energia, os riscos são grandes de que essas infraestruturas não estariam disponíveis por um curto, médio ou até longo prazo de tempo a fornecerem serviços, fornecerem petróleo, por exemplo. E o que isso acontece? Claro, por um lado é positivo porque a Rússia não receberia dinheiro com venda de petróleo, pelo menos parte dessa venda. Só que, por outro lado, quando esse petróleo não é exportado, ele afeta também a cadeia de suprimento mundial. Com menos petróleo no mercado, a oferta, que continua a mesma, acaba levando aquele efeito de aumento de preços. Eu tenho o mesmo número de pessoas, por exemplo, querendo gasolina, mas eu não tenho tanta gasolina assim como eu tinha antes. Isso pode levar a um aumento de preços ao redor do mundo, inclusive nos Estados Unidos. E aí que entra a reeleição de Joe Biden. Imagina só se aqui no Brasil, em qualquer outro país, a gasolina, o preço de coisas primordiais aumentam. Isso, claro, faz mal para o governo, sobretudo em ano de eleição. Por isso, Joe Biden e sua equipe teriam avisado a Ucrânia para dosar, até parar esses ataques contra a infraestrutura de energia da Rússia, para evitar que esse efeito dominó atingisse as perspectivas políticas do chefe da Casa Branca. Muito xadrez político, né? Geopolítico também, João, a gente segue acompanhando. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos para o futebol. Daniel Alves, que vai passar o final de semana na cadeia, né? Houve aquela tentativa ali de pagar por por liberdade provisória, mas ele que continua preso. Continua e vai continuar pelo menos durante sábado e domingo, viu, Lene? Isso porque a Justiça deu até hoje, sexta-feira, o prazo de 11 horas da manhã, até que é um prazo um pouco maior do que estava previsto, para Daniel Alves pagar a fiança. Originalmente, o prazo que na quinta-feira, foi até 2 da tarde, no horário local, 10 da manhã aqui,
foi aumentado em 1 hora para tentar, de alguma forma, facilitar o trabalho da defesa de Daniel Alves no seguinte motivo, no seguinte ofício, de depositar 1 milhão de euros. Só que até agora a defesa e a equipe de Daniel Alves não conseguiram esse dinheiro. Tivemos até mesmo aquela questão se o pai do Neymar iria dar esse dinheiro ou emprestar, disse que não emprestaria e agora, segundo as informações da mídia espanhola, a equipe de Daniel Alves está indo atrás dos bancos, justamente para conseguir um empréstimo. E teria, inclusive, ainda ontem, na parte da tarde, conseguido avançar muito positivamente com uma dessas instituições financeiras. Mas, mesmo assim, não se chegou a um acordo, não temos notícia de que esse dinheiro caiu na conta da defesa de Daniel Alves e, consequentemente, não foi repassado para a Justiça. Assim, Daniel Alves permanece preso, porque ele só pode deixar a cadeia depois de pagar esse 1 milhão de euros, além de outras coisas, como, por exemplo, deixar o passaporte nas mãos da Justiça. E a gente sabe bem, Daniel Alves é uma ex-estrela de vários times, como Barcelona e também a seleção brasileira. Disputou 3 Copas do Mundo. E um dos sucessores dele, digamos assim, falou hoje sobre, não especificamente sobre Daniel Alves, mas sobre o caso, de maneira geral, da responsabilidade que os jogadores de futebol têm com a sociedade. Não apenas dentro de campo, mas também as atitudes fora das 4 linhas. É o Danilo, lateral direito, também já conhecido, experiente lateral. Hoje ele está com a seleção brasileira na Inglaterra, que joga amanhã contra o time local em um amistoso. E ele foi perguntado justamente sobre essa repercussão. Novamente, ele não quis falar especificamente sobre Daniel Alves, mas fez ali sim uma espécie de meia-culpa entre os jogadores, dizendo que é importante, na visão dele, que os jogadores passem a conscientização dentro e fora da seleção brasileira. Segundo ele, é preciso entender o lugar que os jogadores ocupam e, mais que isso, que todos eles têm um poder maior de influenciar positiva e negativamente a sociedade. Um alerta feito por ele e também hoje a CBF anunciou em Londres, onde está hospedada para fazer esse jogo, um convênio com o Centro Internacional de Segurança no Esporte para combater o racismo e também crimes no âmbito do futebol ou fora dele. Apesar desse anúncio feito, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, não comentou sobre os casos Daniel Alves e Robinho. Vamos acompanhar. É um momento importante para o futebol brasileiro, futebol no mundo. A CBF tem sempre defendido bandeiras que sejam da lisura e da transparência no futebol, principalmente contra a manipulação de resultados e qualquer outro tipo de crime que acontece em todo esporte, em todo mundo, mas a CBF, junto com FIFA, UEFA e Conmebol, tem feito uma cruzada que será mundial no combate a todo esse tipo de crime. E aqui, através da empresa que é a maior empresa do mundo em combate a todo esse tipo de crime e discriminações, a ICSS, que é o seu presidente Mohamed e também o senhor o Maximiliano, aqui juntamente também com atletas que também defende a transparência no futebol. Pois é, fala do presidente da CBF, mas que ainda assim, muita gente, claro que nós todos esperamos alguma declaração mais clara em relação a esse caso de Daniel Alves, que, claro, não era mais então atleta da seleção brasileira, mas mesmo assim um grande expoente do nosso futebol e que afeta também como a nossa gerência, a gestão do futebol brasileiro atua. E por isso eu fiz aqui também, mostrei o apelo do próprio jogador brasileiro, o Danilo, que é sucessor de Daniel Alves na posição, falando que precisa sim de mudanças dentro da seleção brasileira. João Vieira, muito obrigada, João, por suas contribuições aqui. A gente segue acompanhando até segunda. Valeu, gente. Até segunda. Ótimo fim de semana para vocês. Tchau, João. Vamos encerrar junto? Bora. Bora lá. Um ótimo final de semana para você. Um ótimo final de semana para você. Para nós. Até segunda, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, gente.